Pronto. Então, vai ser bem divertido. Vamos lá. Então a gente vai falar um pouco sobre números primos, máximo divisor comum e inversos modulares. Então, situando a gente no livro, né, se vocês olharem na sexta edição, que a gente falar hoje, está contido nas seções 3.5, 3.6, 3.7. Essa é a versão que tem em português. Se vocês olharem a versão em inglês, que é a sétima, está nas seções 4.3 e 4.4, né? Então a gente vai começar falando um pouco sobre números primos, dos quais vocês já ouviram falar um bocado aí no passado, né? Ensino médio, por exemplo. A gente vai falar mais algumas coisas sobre eles e repetir outras que vocês já ouviram. Então, começando do começo, né, a definição de um número primo, ou pelo menos a definição como a gente vai usar. Então veja que a gente vai dizer que um número primo é um inteiro positivo maior que 1. Né? Veja que a gente está usando aí maior que 1 estritamente, então por essa definição a gente não está considerando um primo. Né? E o número primo vai ter como únicos fatores positivos 1 e ele próprio. Né? A gente está chamando o número de P aí. Então, um número que não é primo é chamado de composto. Tá? Então, veja aqui de novo, um positivo maior que 1, que não é primo, a gente vai dizer que é composto. E outra propriedade que a gente vai ter em relação aos compostos é que se ele for composto, né, o que a gente está dizendo aqui é se o n pertence aos inteiros é composto, se somente se, né, naquela ideia que se isso, então isso, e também do jeito contrário, então se isso aqui, também isso, né? Se isso, então isso, da direita para a esquerda. Então o que está dizendo? Se ele for composto, então existe um inteiro, tal que esse inteiro divide ele. Né? Simplesmente isso. Isso aqui, essa barrinha é o nosso divide que a gente já viu nas aulas anteriores. E esse cara que divide ele é estritamente maior que 1 e estritamente menor que ele. Certo? Ou seja, um número composto tem um divisor, pelo menos, que é um número estritamente maior que 1 e menor que ele, sendo esse número inteiro. Ok? Aí a gente tem uma coisa bem importante aí, chamada teorema fundamental da aritmética, que por enquanto a gente vai só enunciá-lo, mas depois a gente vai ter condições de demonstrá-lo. Não sei se a gente vai chegar a fazer, mas pode ser que a gente faça mais para frente. Mas por enquanto a gente vai só enunciar o teorema fundamental da aritmética, que vocês já usaram esse fato no passado, né, que é que todo inteiro positivo maior que 1, ele pode ser escrito de forma única, né, atenção ao único aí, como ou ele é um número primo, e aí essa forma de escrever ele vai ser ele próprio, ou então ele vai poder ser escrito como um produto de dois ou mais números primos, sendo os fatores primos em ordem não decrescente, escritos de ordem não decrescente. Essa coisa de escrever em ordem não decrescente é para poder ser única, né, a forma de ser escrita. Então, se você ordenar os fatores primos, né, em ordem não decrescente, então veja que não é crescente porque pode se repetir. Né? Então, quando você tem 2, 2, isso aqui não está crescente, mas é não decrescente. Né? Então, por exemplo, 100 é 2, 2, 5, 5, certo? Escrito dessa forma, como produto de números primos não decrescentes. Né? E aí a gente normalmente abrevia isso, né, colocando, por exemplo, assim, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E o 641, por ser um número primo, a gente escreve simplesmente ele como ele próprio, né, dessa forma. Aí a gente tem um teoremazinho interessante aí, que vai ser útil para a gente, é que se a gente tem um número que é composto, então ele vai ter um divisor primo que é menor ou igual à raiz dele, certo? Isso aí vai ser bastante útil para a gente, porque quando a gente, por exemplo, quiser verificar que se um número é primo, se a gente for fazer de forma exaustiva, a gente não precisa testar até o n, ou até o n-1. A gente só precisa testar até o raiz de n. Por quê? Porque se a gente chegar até a raiz de n e não tiver nenhum divisor primo para esse número, então a gente já sabe que ele é primo. Né? Não precisa testar números superiores à raiz de n.
Então, por que isso aí acontece? A gente pode ver isso da seguinte maneira. Ó. Vamos aqui ver o seguinte. Veja só, a gente está dizendo, a nossa suposição inicial aqui é que n é composto, certo? Então, pela definição que a gente acabou de ver, de um número composto, significa que ele tem um fator, que a gente pode chamar de A, e esse fator, ele é estritamente maior que 1 e estritamente menor que n. Certo? Aí, como ele é um inteiro positivo, né, esse nosso n composto, então a gente pode escrever ele assim, como esse fator A vezes um B. Certo? N igual a B. Esse B é um número positivo inteiro maior que 1. Certo? Aí o que acontece? A gente vai demonstrar o seguinte, ou a gente tem, pelo menos isso, né? Ou a gente tem que esse A é menor ou igual a raiz de n, ou então B é menor ou igual a raiz de n. Veja, se a gente conseguir demonstrar isso, que ou A é menor ou igual a raiz de n, ou B é menor ou igual a raiz de n, então isso aqui vai ser verdade. Porque tanto A quanto B, na verdade ainda não. Né? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas vamos começar por aqui. Porque a gente está dizendo também que ele é primo, né? Isso aqui não quer dizer isso ainda. Mas vamos começar por aqui. Bom, então a primeira fase da nossa prova é o seguinte. A gente vai demonstrar que se n é composto, então eu posso escrever ele como A vezes B, e assim, ou A é menor ou igual a raiz de n, ou B é menor ou igual a raiz de n. Certo? Aí como é que a gente consegue ver isso? A gente consegue ver isso por contradição. Porque se a gente assumir o contrário disso, que seria A maior que raiz de n, e B maior que raiz de n, então se isso não for verdade, se a gente não tiver ou A menor ou igual a n, ou B menor ou igual a n, significa que ambos são maiores que raiz de n. Certo? Se ambos forem maior que raiz de n, quando a gente multiplicasse A vezes B, né, como isso aqui é maior que raiz de n, né, cada um deles individualmente, então A vezes B seria maior do que raiz de n vezes raiz de n. Né? Já que o A é maior que raiz de n, o B também é maior que raiz de n, então multiplicar os dois seria maior que multiplicar raiz de n vezes raiz de n. Sendo que isso aqui é igual a n. Isso aqui é igual a n, raiz de n vezes raiz de n. E a gente sabe que A vezes B é igual a n, pela definição aqui. Então não pode ser maior do que n estritamente. Né? Então não pode ser. Então, na verdade, a gente tem que isso aqui é verdade. Ou A é menor ou igual a raiz de n, ou B é menor ou igual que raiz de n. Agora, então, até agora a gente sabe o quê? Que o n tem um divisor, pelo menos, ou A ou B, que é menor ou igual a raiz de n. Certo? Sendo que a gente está dizendo aqui que esse divisor é primo. E a gente ainda não chegou aí. Certo? A gente só chegou a mostrar que tem um divisor menor ou igual a raiz de n. Ou A ou B. Aí como é que a gente vê agora que a gente tem isso aqui. Um divisor primo menor ou igual a raiz de n. Aí o que acontece? Esse divisor que é menor ou igual a raiz de n, seja ele A ou B, ou ele é primo ou ele não é primo. Né? Como qualquer número inteiro. Maior que 1. Então o que acontece? Se ele for primo, esse cara que é menor ou igual a raiz de n, então está resolvido. Esse é um divisor primo menor ou igual a raiz de n. Certo? Ok. Aí se ele não for primo, o que acontece? Se ele não for primo, significa, pelo teorema fundamental da aritmética que a gente acabou de ver aqui no slide anterior, que ele tem um divisor primo menor que ele. Certo? E esse divisor primo menor que ele vai ser um divisor primo do nosso número original n.
né? Ou seja, n, nesse caso, também vai ter um divisor primo menor que ele. Então, em qualquer caso, n tem um divisor primo menor ou igual, menor que ele que diga, não, menor que a raiz de n, né? Menor ou igual à raiz de n, certo? Então, isso sempre acontece. Então, por exemplo, se você quiser testar que o número, sei lá, você queria testar se 131 é primo. Aí vamos supor que você fosse fazer isso exaustivamente, né? Aí, pelo teorema fundamental da aritmética, significa que se ele não for primo, você pode decompor ele como um produto de fatores primos, assim, não decrescentes, né? Então, você poderia verificar se ele tem algum fator primo. Vendo se ele é divisível por 2, aí não é. Aí 3, não é. Aí os números que você vai testar, você pode usar a mesma regra, né? O 4 não é primo porque é divisível por 2. O 5 é primo porque não é divisível nem por 2 nem por 3. Então ele não tem nenhum fator primo, né? Então ele próprio é primo, mas o 131 não é divisível por ele e assim por diante. Aí veja, até quando você precisaria testar aqui? Aí não precisa ir até 130 ou coisa do tipo. Basta ir até 1 raiz de 130, certo? Porque 131, né? 131. Porque se não houver nenhum divisor primo menor ou igual a raiz de 131, então não vai ter mais nenhum, certo? Por esse teoremazinho que a gente acabou de ver aqui, certo? Então, se você fosse testar se um número é primo, aqui, por exemplo, 131, você só precisaria testar se ele tem algum divisor primo até a raiz de 131, certo? Se você chegar aqui e não tiver nenhum, então não significa que não tem nenhum divisor primo menor ou igual a ele, né? Então ele não é composto, ele é primo, certo? Se isso acontecer. Pronto, então a gente pode fazer isso, por exemplo, para o 101. Se a gente fosse mostrar que 101 é primo, a gente precisaria ir até onde? Raiz de 101. Né? Aí raiz de 101, isso aqui vai dar 10, alguma coisa. Né? Porque 11 já dá 121, às vezes 11. Ou seja, você só precisa testar os primos menores ou iguais a 10. Vírgula, tá qualquer coisa aqui. Então, basta você ver se é divisível por 2. Não é. É divisível por 3. Não é. Aí 4 não é primo. 5. Aí 4 não é primo pela mesma razão que você está testando 101. Você testa divisível por 2. Então não é primo. Né? 5 é primo. Você pode fazer pela mesma razão. Né? Não tem nenhum divisor primo até a raiz dele, que seria o 2. Ele não é divisível por 2. Aí o 6 você vê que não é primo, porque é divisível por 2. Aí o 7 é primo, porque não é divisível nem por 2, nem por 3. Não na verdade, nem por 2. Né? Não precisa nem olhar o 3, que já passa da raiz dele. Né? E aí, quem mais? 8 não é primo, 9 não é primo, 10 não é primo e 11 já passou da raiz de 101, certo? Então, ao chegar aqui, você já sabe que 101 é primo. Tá? Ok. Outro resultado muito importante em relação aos números primos é que há uma quantidade infinita de números primos. Então, assim, existem várias demonstrações desse fato. Certo? Sendo que a mais famosa delas, e provavelmente a mais conhecida e considerada mais elegante, é uma demonstração feita por Euclides. O livro cita que um livro que publicou, acho que por volta de 2010, assim, as demonstrações do livro de Deus, que tem as demonstrações mais bonitas da matemática que foram escritas por Deus e descobertas pelo homem, digamos assim. Aí essa é uma delas que foi escolhida para colocar nesse livro.
certo? Então, como é que é a demonstração de Euclides que existe uma quantidade infinita de números primos? Ele fez assim, ó, a gente vai fazer uma demonstração por contradição, certo? Ou seja, você vai assumir o contrário, que tem uma quantidade finita, e chegar numa coisa absurda, certo? Numa contradição. Então, veja, se você assumir o contrário, significa que tem uma quantidade finita de números primos, certo? Se tem uma quantidade finita de números primos, então o conjunto de números primos é um conjunto finito, logo é um conjunto enumerável, pelo que a gente viu na aula anterior, então você poderia listá-los, né? Então você poderia listá-los assim, esse cara é o primo 1, esse cara é o primo 2 e assim por diante, até o último número primo, que seria o Pn, digamos. Existem n números primos. Aí agora ele propôs o seguinte, ó, então considere um número Q que vai ser igual à multiplicação de todos esses números, P1 vezes P2 vezes P3 e assim por diante, até vezes Pn, mais 1. Certo? Esse número a gente está chamando de Q. Aí o que significa? Aí o que é que a gente tem? Pelo teorema fundamental da aritmética que a gente mencionou agora há pouco, esse número ou é primo ou pode ser escrito como um produto de 2 ou mais números primos. Certo? Daquele jeito lá, não decrescente e tal. Aí o que é que Euclides mostra? Então, ele mostra que nenhum desses primos da lista divide esse número. Q. Ou seja, a lista está incompleta. Bom, aí como é que... Porque... aí, bom, vamos ver por quê, né? Aí o que acontece? Primeiro... Então, ó, pelo teorema fundamental da aritmética, o Q é primo, o Q não é primo, certo? Se Q for primo, o que significa dizer que nenhum número da lista assim, o Q é estritamente maior que todo mundo que está nessa lista, porque a multiplicação deles mais 1, todos eles são números inteiros positivos maiores ou iguais, maiores que 1, né? Aí se eu multiplicar todo mundo somar 1, eu tenho um número que é maior que todos eles, certo? Ou seja, se esse número for primo, ele é um primo que não está nessa lista. Porque ele é maior do que todos os números que estão na lista, estritamente. Somei 1 aqui, multipliquei tudo, somei 1. Tal. Bom, então, se ele for primo, não dá certo de a minha lista ser a lista completa dos números primos, porque ele não está nessa lista. Certo? Aí o que acontece se ele não for primo, então? Será que aí daria certo? Aí o que acontece? Se ele não for primo, significa que, como essa minha lista tem todos os números primos, então tem algum primo dessa lista que é fator dele, do meu Q, já que ele não é primo. Tem um fator primo, a lista tem todos os primos, então tem algum primo aí dessa lista que é fator dele, certo? Então a gente vai chamar esse cara de PJ. Tem pelo menos um fator nessa lista que a gente está chamando de PJ. Certo? E aí, como esse cara não é primo, né, e esse cara é fator dele, então se a gente dividir Q por PJ, a gente tem um número inteiro. Certo? Que a gente vai chamar, por exemplo, de C. C inteiro. Aí o que acontece? O que a gente está dizendo é que se a gente pegar esse número Q e dividir por PJ, isso aqui dá C, que é um número inteiro. Certo? Ou seja, se eu dividir isso aqui tudo por PJ, isso dá C. Certo? Agora note o seguinte. Essa lista tem todos os números primos, inclusive PJ. Certo? Então, esse PJ é um fator desse pedaço aqui. Certo? Então, eu dividindo esse pedaço por PJ, dá um número inteiro.
O que significa que 1 sobre PJ tem que ser um número inteiro. Né? Porque isso aqui é um número inteiro, mais um pedaço aqui que vai ter que ser inteiro para poder isso aqui ser inteiro. Né? Então a gente está dizendo que 1 sobre PJ é inteiro. Só que isso aqui é impossível, porque PJ é um número primo maior que 2, é igual a 2 ou maior, né? Então ele não pode, 1 sobre ele não vai nunca ser um número inteiro. Tá? E aí a gente tem uma contradição, que significa, então, por quê? Porque esse PJ na verdade não pode estar nessa lista, porque a gente não pode ter que PJ divida esse pedaço. Porque senão a gente teria que ter 1 sobre PJ inteiro. Então PJ não pode estar nessa lista, certo? Então veja que qualquer que seja a lista, se a gente construir esse número Q, assim, como está aqui, se a gente cair no número primo, ele não está na lista. Se a gente cair no número que não é primo, ele também não está na lista. Então essa lista na verdade não tá e não tem. Ou se a gente cair num número não primo, a gente vai ter um divisor dele que não está na lista, melhor dizendo, né? Tem que ter, teria que ter. Então a gente não, na verdade essa nossa lista não está completa nunca. E não está completa nunca porque a gente tem um número infinito de números primos. Certo? Então não adianta a gente tentar procurar o maior número primo de todos, porque sempre vai ter um número maior do que o último número maior que a gente encontrou. Certo? Aí daqui a pouco eu vou inclusive falar sobre isso, porque assim, números primos muito grandes são bem difíceis até de você comprovar que eles são primos, né? E aí, números primos muito grandes que têm determinada forma, às vezes são mais fáceis de testar se é primo. E aí tem um site na internet, por exemplo, que busca números primos grandes em determinada forma. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Bom, aí voltando aqui para números primos e a importância deles na computação, uma coisa que é bastante importante em relação aos números primos é que eles são assim a base de sistemas de criptografia usados o tempo todo aí quando você acessa um site HTTPS alguma coisa, que é praticamente todos hoje em dia, né, que praticamente todos os sites estão usando criptografia. A criptografia mais padrão, assim, mais usada, chamada RSA, ela é totalmente, a segurança dela é totalmente dependente do fato que, dado que a gente tenha dois números primos muito grandes, como está dito aqui, M e N, ao multiplicá-los, M vezes N, obtendo um outro P, se a gente depois passar esse P para uma pessoa, é muito difícil conseguir descobrir quais são os números M vezes N primos que multiplicados dão P. Se M vezes N forem números muito grandes, certo? Então, por muito grandes assim, assuma que, por exemplo, M tem 1000 dígitos e N tem 1000 dígitos, por exemplo. Certo? E aí você multiplica esses dois e dá o resultado, e aí se a pessoa precisar descobrir quem é M e N primos que multiplicados dão esse resultado, é difícil computacionalmente, não se conhece um algoritmo eficiente para isso, certo? Pelo menos os mortais não conhecem, né? A gente também não consegue demonstrar que é impossível chegar, descobrir-se um algoritmo eficiente para isso, mas até hoje não se sabe encontrar, né? E isso é a base da segurança, assim, porque no final das contas o que acontece é que esses números MN é como se fosse a chave secreta que só a pessoa que tem o direito de descriptografar a mensagem conhece, e a mensagem para ser descriptografada precisa desses números M vezes N. Tá? Então, lá no livro tem uma seção sobre criptografia RSA onde isso é mais detalhado. No semestre passado a gente fez um projetinho assim de criptografia RSA, na verdade só um pedacinho do esquema de criptografia. Não sei se esse ano fazer uma coisa parecida, talvez, vamos ver mais para frente.
Bom, aí justamente aquela história de ficar procurando um número primo grande, né? Então o que acontece? Quando a gente tem um número muito grande, a própria tarefa de você testar se esse número é primo é uma coisa difícil, certo? Porque aquele jeito que a gente fez aí uns slides para trás, do tipo, vai vendo se tem um divisor primo menor que a raiz dele. Aí vê o 2, o 3, não sei o quê. Quando os números são pequenos, tudo bem, mas quando você tem números de 1000 dígitos para você enumerar, sair enumerando os primos menores que a raiz dele, já é um negócio muito demorado, certo? Aí, números primos que atendam a alguns formatos, às vezes são mais fáceis de testar se eles são primos, porque existem algoritmos mais eficientes do que ficar enumerando, como a gente falou. Certo? Então, um caso, por exemplo, é números primos que tem esse formato aqui, 2 elevado a n menos 1. Ou seja, você tem um número inteiro aí, n, que você faz 2 elevado a n menos 1, aí esse resultado menos 1, e isso dá um número primo, digamos. Então, se o número primo for desse formato, é mais fácil de testar se ele é número primo, certo? Então, esses números primos que atendem esse formato são chamados números primos de Mersenne, e aí tem um site na internet, que é esse que está aqui listado, onde tem um programinha que você pode baixar e rodar no seu computador, e ele fica lá tentando achar um número primo maior do que os que já foram achados, né? Na verdade, ele participa assim, numa forma distribuída de testar os números grandes gerados se são primos. E, por exemplo, o último primo que foi encontrado, novo, né? Nesse formato, foi aí em 21 de dezembro de 2018. E verificaram que esse número aqui é um número primo, certo? Então, 2 elevado a 82.589.933 menos 1, certo? Nota que o menos 1 é disso aqui, do lado de fora, né? Assim, entre parênteses, isso aqui. Né? Você elevando 2 a isso aqui, subtraindo 1, dá um número primo, certo? Esse número primo tem esse tanto de dígitos aqui, ó, 24.862.048 dígitos. Então, é um número gigantesco. Aí veja que só a tarefa de testar se um número tão grande é primo é bem difícil, né? E aí por isso que eles fazem esse negócio, tem um programinha que roda distribuído no computador das pessoas voluntárias e fica testando os números grandes se são primos, até eventualmente chegar num que seja. Né? E aí, nesse caso desse site, ele se restringe a testar primos que atendam a esse formato, né? Veja que esse aqui é um caso, né, onde o N é esse 82 milhões e tanto, porque números primos desse formato são mais fáceis de testar. Né? Se fosse um número primo qualquer, grandão, ia ser bem mais difícil. Certo? Bom, agora vamos falar um pouco sobre máximo divisor comum. Novamente, começando pelo começo, ou seja, pela definição. Então, qual é a definição de máximo divisor comum? A definição clássica aí. A gente tem dois inteiros A e B, por isso tem aí o AB pertence a Z. Então, o máximo divisor comum entre A e B vai ser o maior inteiro, D, tal que D divide A e D divide B, né? Usando o nosso velho divide. Então, o maior inteiro que divida ambos é o máximo divisor comum ou maior divisor comum, como está aí. Certo? E aí a gente vai usar essa notação, MDC de AB igual a D. Então, máximo divisor comum de A e B igual a D. Exemplo aqui, máximo divisor comum entre 17 e 22. Veja que nesse caso, o único divisor comum deles é 1. Né? Veja que no máximo divisor comum a restrição aqui é inteiro e assim normalmente a gente vai assumir apenas positivo, né? Então, ou não, né? Mesmo se você assumir o negativo também, o maior sempre vai ser o positivo, né? Então, no caso aí, esses dois números, o divisor comum deles é apenas 1, né? Se você não considerar o menos 1. E aí, no caso, o MDC é 1, né? Quando a gente tem isso, a gente diz que eles são primos entre si, né?
Note que primos entre si não significa primos pura e simplesmente, né? Então, por exemplo, 22 não é primo, mas poderia-se dizer que 17 e 22 são primos entre si. Já se a gente tiver dois números como 24 e 36, a gente tem muitos divisores comuns, além do 1, né? Por exemplo, o 2, o 3, o 4, o 6, o 2. Aí na verdade está listando todos eles, né? Então o máximo divisor comum é o maior de todos, que é o 12. Bom, então isso aí foi o que eu acabei de falar, né? Dois inteiros são relativamente primos ou primos entre si, se o máximo divisor comum deles for igual a 1, certo? Cuidado para não achar que eles precisam ser primos, porque não precisam, né? Basta que o máximo divisor comum deles seja 1. Aí veja que essa definição anterior é relativa apenas a dois inteiros, A e B. Aí a gente pode estender essa definição para um conjunto de inteiros e falar de que o máximo divisor comum de qualquer par deles é 1, ou é maior que 1, certo? E aí isso a gente vai falar, isso vai levar a gente à próxima definição, que quando o máximo divisor comum de todos os pares de um conjunto de inteiros é 1, a gente diz que eles são relativamente primos para par, tá? Ou primos entre si 2 a 2. Então note que aí a gente está dizendo que qualquer par, né, deles, a gente tem que o MDC é igual a 1, certo? Então, por exemplo, A1, veja que como tanto faz a ordem, né? Por exemplo, MDC de 3, 4 é a mesma coisa de 4, 3. Né? Então, aqui na definição, a gente está supondo que você vai testar só um cara que aparece antes na lista com um cara que aparece depois. Né? Mas note que são todos os pares. Então, por exemplo, aqui está dizendo que você tem que testar o A1 com A2, com A3, com A4, com A5 até a N. Aí o A2 você vai testar com A3, com A4, com A5, com A6, até o AN, certo? Ou seja, cada AJ ou AI você vai testar com os AJs que vêm depois dele, mas com todos eles, né? E assim você vai ter testado todos os pares, só não vai repetir o teste na ordem inversa porque daria a mesma coisa. Né? Então aqui um exemplo, 10, 17 e 21. Aí se você olhar aqui, aí você faria 10 com 17. Aí o que aconteceria aqui é que o 17 é primo, na verdade, né? Então o MDC daria um deles dois, né? Aí depois você faria 10 com 21. Aí 10 com 21, o MDC seria o que também seria 1, né? Tá certo isso? 10 com 21, né? 2, 3, 1. Aí depois você ainda teria que fazer 17 com 21, certo? 17 é primo, então vai ser 1 também. Então, nesse caso, a gente tem que esses três números são relativamente primos para par ou primos entre si 2 a 2, como está aqui em cima. Já esse outro trio aí, o que acontece? 10 com 29... O MDC vai dar 1, né? Porque não vai ter nenhum divisor maior que 1 em comum a esses dois. Mas quando você fizer 10 com 24, aí vai ter divisor comum maior que 1, né? Por exemplo, no caso, o 2 vai ser um divisor comum, certo? Então, esses três aqui não vão ser relativamente primos para par ou primos entre si 2 a 2. Você tem que testar todos os pares e o MDC de todos eles tem que ser 1 para poder ser relativamente primo para par, certo? Então você tem que testar o 10 com 29, o 10 com 24 e o 29 com 24, certo? Só não precisa testar na ordem inversa porque é a mesma coisa, né? Testar 10 com 29 é a mesma coisa que testar 29 com 10, é isso que eu estou dizendo, né? Então por isso que você precisa testar, se você listar os números como estão aqui, você só precisa testar cada número com todos os que aparecem depois dele na lista. Né? Então, 10 com 29, 10 com 24. 29 com 24, pronto, acabou, porque depois de 24 tem ninguém. Mas tem que testar todos os pares.
dessa forma e só são relativamente primos para a par se todos os pares tiverem MDC1. Certo? Então, nesse caso aqui não é, porque 10, 24 dá MDC2. Então, ó, como calcular o MDC, né? Próxima coisa. A forma ingênua seria simplesmente listar os divisores comuns e aí pegar o maior deles, né? Então, se você pegasse 24 e 36, você listaria os divisores de quem é divisor de ambos. Nesse caso, são todos esses aqui. Aí você diz, o maior é 12, pronto, então o MDC é 12. Agora, tem outras formas mais eficientes, certo? Então, uma forma é você usar lá o teorema fundamental da aritmética que a gente viu e escrever eles como na forma de fatores primos, né? Aqui está naquela forma abreviada, né? Com elevado a tanto, né? Sendo que aqui a gente está fazendo o seguinte, a gente está escrevendo todos os primos, né, para fazer essa definição, a gente está escrevendo todos os fatores primos que ocorrem em A ou em B. Certo? Então, por exemplo, digamos que A seja... Deixa eu botar algum valor aqui. Digamos que A seja isso aqui. 2 vezes 3 vezes 5. Dá 30, né? 30. A é 30, aí é 2 vezes 3 vezes 5, que é 2 a primeira. 3 a primeira, 5 a primeira, nesse formato, certo? Aí digamos que B fosse 10. Aí 10 daria o quê? 2 vezes 5, né? A gente pegasse os fatores primos de forma convencional. 2 a primeira, 5 a primeira. Certo? Sendo que nessa forma aqui da definição está dizendo todos os primos que ocorrem em A ou B você bota na forma fatorada. Então os primos aqui é 2, 3, 5. Então aqui você também colocaria o 3, certo? Mas aí você colocaria 3 elevado a 0, porque dá 1. Tá? Então ficaria 2 vezes 1, 3 elevado a 2 elevado a primeira, vezes 3 elevado a 0, vezes 5 elevado a primeira. Certo? Aí você teria aqui números primos P1, P2 até Pn iguais tanto desse lado quanto desse lado. Certo? Só mudando os índices. Aí o que acontece? Aí agora, para você calcular o máximo divisor comum, basta você pegar essa lista dos fatores primos que ocorrem em um e outro, elevado ao mínimo deles, do expoente deles, certo? Então, por exemplo, aqui seria o 2, seria o mínimo entre 1 e 1, que seria 1. Aí o 3 é o mínimo entre 1 e 0, ou seja, seria 0. E o 5, o mínimo entre 1 e 1, que seria 1, e aí daria 10. Certo? Isso a gente pode também fazer para o mínimo múltiplo comum, né, que é o menor múltiplo comum a dois inteiros, né? E aí a gente pode usar também a fatoração para calcular ele. A única coisa que vai mudar em relação ao MDC, então o mínimo múltiplo comum, né, a definição, a gente não falou sobre ele antes, mas está pegando carona aqui, isso para aproveitar para falar, que é o menor inteiro positivo que é divisível tanto por A quanto por B. Ou seja, tanto A divide B, quanto tanto A divide esse cara, quanto B divide esse cara, e ele é o menor dos números em que isso ocorre. E a gente vai usar a notação MMC, e a gente pode calcular eles recorrendo à forma fatorada, como a gente fez aqui para o MDC, só o que vai mudar, a gente vai fazer essa mesma história de botar todos os fatores primos que ocorrem em um ou em outro, eventualmente com zero, onde não ocorrer, né, num deles. Só que o que vai mudar aqui é que ao invés da gente pegar o mínimo dos expoentes, agora a gente pega o máximo. Certo? E aí a gente vai fazendo dessa forma, chega no MMC, certo? Então se a gente olhasse essa mesma coisa aqui, então pegando o máximo dos expoentes, aí ficaria 2 elevado à primeira, vezes 3 elevado à primeira,
vezes 5 elevado à primeira, que daria o próprio 30, certo? Então o próprio 30 é o MMC de 30 de 10. Pronto, se a gente fizer isso agora nesses exemplos aqui, só para refrescar, né? 120 seria o quê? Dividido por 2 daria 60, aí dividido por 2 daria 30, né? Aí dividido por 2 daria 15, aí dividido por 3 daria 5, e dividido por 5 daria 1. É isso, 120? Então, veja que é 120, né? Daria 2 a terceira, vezes 3 a primeira, vezes 5 a primeira. Aí se fizer 500, aí o que é que vai acontecer? Dividido por 2 dá 250, dividido por 2 dá 125, aí não vai mais nem por 2 nem por 3, vai por 5, 125 por 5 dá 25, né? 25 por 5 dá 5 e por 5 dá 1, né? Então seria isso aqui, que é 2 a segunda vezes 5 a terceira, é isso? Pronto, aí quando a gente fizer o MDC, agora, significa que a gente pegaria aqui um, escondidinho aqui, um vezes 3 elevado a 0, para botar todos os fatores, né, que aparecem em um e outro, que é o 2, o 3 e o 5. E aí para o MDC, a gente pegaria os mínimos fatores, ou seja, 2 elevado à segunda, vezes 3 elevado a 0, vezes 5 elevado à primeira, né? Aí isso daria 4 vezes 5, 20, certo? Então o MDC aqui é 20. E para o MMC a gente pegaria os máximos, né? Então ficaria 2, máximo de 3, 2, 3, vezes... Aí 3 era o máximo de 1, 0, que é 1. E 5, o máximo de 1 e 3, que dá 3, né? Aí isso daria o quê? 2 vezes 2, 8, vezes 3, vezes 5 vezes 5, 25, vezes 125, né? Pronto, isso aí dá alguma coisa que eu não vou fazer de cabeça. Pronto. Bom, agora aqui um teorema, exercício para casa, para praticar. A ideia aqui é demonstrar que se eu tiver dois inteiros A e B, então a gente quer demonstrar aqui A vezes B é igual ao MDC de AB vezes o MDMC de AB, certo? Aí tem aqui as dicas, certo? Tem fila parcial no exercício 27, na sexta edição, ou 31 da sétima, e você pode se lembrar disso aqui, que vai ser útil na sua demonstração, certo? Se você quiser demonstrar isso aqui, aí você pode demonstrar por caso, por exemplo. Certo? Bom, mas vamos avançar, isso aí fica para casa que a gente tem mais coisa para ver hoje ainda. Então a gente vai falar agora de uma forma ainda mais interessante de calcular o MDC, que é o chamado algoritmo de Euclides. Aí como é que funciona o algoritmo de Euclides? O passo a passo é o seguinte. Primeiro a gente vai mostrar na prática, depois a gente vê por que funciona. Né? Então, como é o algoritmo de Euclides, você quer calcular o MDC entre esses dois números, certo? Então o algoritmo de Euclides é para cálculo do MDC. Aí você vai começar dividindo o maior pelo menor, escrevendo ele naquele formato de que um número é dividido por vezes o quociente mais resto, certo? Ou seja, você vai dizer o seguinte, vai dividir o 662 por 414.
E isso vai lhe dar que 662 vai dar 1, né? Dividindo por 414. E vai sobrar um resto que é 248. Certo? Então, isso aqui é o maior. Aí você divide pelo menor, deu 1, sobrou 248. Certo? Aí agora você faz o seguinte. Você pega esse cara, joga para cá, 414. Aí divide ele pelo resto, vai dar 1, o resto anterior, certo? 1 vezes 248. E vai sobrar quanto? Vai sobrar 166, certo? 248 mais 166 dá 414. Aí agora, você pega esse cara, olha para cá, 248, divide pelo resto, 166, 248 dividido por 166, vai dar 1 de novo, né? Vai dar 1 vezes 166, e vai sobrar 82. Aí você continua fazendo isso. 166 divide por 82. Aí agora vai dar 2, né? E vai sobrar 2. Aí, finalmente, 82 divide pelo último resto aqui, 2. Aí vai dar 2, né? Vezes 41 e resto 0. Certo? Quando chega no resto 0, acabou. E o MDC é o último resto não zero da sequência, que é 2. Certo? Então, o MDC de 414.662 é 2. Certo? Isso aí é como funciona, né, o passo a passo do algoritmo de Euclides. Agora, vamos falar um pouco de por que ele funciona. Né? Então, o que acontece? Se a gente tem um número A, escrito nesse formato BQ mais R, sendo que A, B, Q e R são inteiros. Certo? Aí a gente vai demonstrar esse fato aqui que vai ser útil para mostrar que o algoritmo de Euclides funciona. Certo? Isso aqui, o que esse lema está dizendo aqui, se eu tenho A igual a BQ mais R, então o MDC de AB vai ser igual ao MDC de BR. Certo? Ou seja, o máximo divisor comum entre esses dois caras, aqui, vai ser igual ao máximo divisor comum entre esses dois caras aqui. Certo? Aí vamos ver por que isso acontece. Bom, aí a ideia é o seguinte. A gente vai demonstrar que isso é verdade fazendo o seguinte. Se a gente vai mostrar um negócio ainda mais forte, que é mostrar que esses caras têm exatamente os mesmos divisores comuns que esses dois caras. Certo? Ou seja, se todos os divisores comuns de A e B forem iguais aos divisores comuns de B e R, então o máximo deles também vai ser igual, certo? Porque são duas listas iguais, o maior elemento das duas listas iguais vai ser o mesmo elemento. Certo? Então a gente vai conseguir mostrar isso aí. Aí como é que a gente vai demonstrar isso aí? Então a gente vai demonstrar isso aí em duas partes. Então aquela mesma história que a gente falou antes lá em conjuntos. Na verdade o que a gente quer mostrar é que dois conjuntos divisores são iguais. Então a gente vai demonstrar isso de duas formas. Que sempre que a gente tiver um divisor comum A e B, ele está lá nos divisores comuns de B e R. Isso vai ser a primeira parte. E a segunda parte vai ser, sempre que a gente tiver um divisor comum de B e R, ele está lá nos divisores
comuns de A e B. Tá? E aí significa que esses dois conjuntos divisores comuns são iguais. Certo? Mostra que sempre que tem um comum de um lado, está do outro lado. Sempre que tem um do outro lado, está no primeiro lado. Certo? Então, por isso que duas partes, né? Duas demonstrações que você pode fazer separadas. Aí veja aí a primeira parte. Então, ó, veja aqui, a primeira parte é que a gente pode assumir que a gente tem um divisor comum entre A e B, que a gente está chamando ele de D. Então, ó, se ele é divisor comum de A e B, então ele divide tanto A quanto B. Certo? Se ele divide tanto A quanto B, aí olha aqui em cima, ó, que A é igual a BQ mais R. Pela definição aqui, né? O formato de A é esse. Então, se ele divide tanto A quanto B, significa que ele vai dividir esse R aqui, certo? Porque vai ficar R é igual a A menos BQ, então como ele divide tanto A quanto B, isso aqui vai ser um número inteiro também, né? Porque ao dividir aqui é inteiro, porque ele divide A, ao dividir aqui vai ser inteiro também, né? Ora, se ele divide R, né? Então a gente tem isso aqui, ó, ele divide R. Se divide A e B, divide R. E o divide B é óbvio, porque você já tem na premissa aqui que ele divide B. Tá? Então, ele divide B e R. Ok. Então, tá ok esse 1. Aí, o que é o 2? Aí, o 2 você está dizendo, assumindo que ele divide B e R. Então, ó, se ele divide tanto B quanto R, aí a gente olha para aqui de novo, ó, A igual a BQ mais R. Então, se ele divide tanto B quanto R, ele também vai dividir A, certo? Porque ele divide esse pedaço aqui, vai dar um inteiro. Ele divide esse pedaço aqui, está aqui, ó, porque ele divide R. Então, isso aqui vai dividir BQ mais R. Ou seja, vai dividir A. Né? Ou seja, ao dividir B e R, ele também divide A. Certo? E esse aqui é o pedaço que vem de graça, porque já está aqui que ele divide B. Né? Então, isso aqui também é verdade. Então, é verdade que todo cara que divide esses dois, divide esses dois. E todo cara que divide esses dois, divide esses dois. Então, os divisores comuns são os mesmos. Tá? Como os divisores comuns são os mesmos, o máximo deles é o mesmo. Tá? E aí, então, a gente tem que isso de fato é verdade. Se A é igual a BQ mais R, então o máximo divisor comum de AB é o máximo divisor comum de BR. Certo? E aí o que a gente fez lá naquela sequenciazinha, quando a gente calculou o MDC daquele exemplo, ou qualquer exemplo que a gente faça, né, quando a gente fez aqui anteriormente, foi uma sequência de... Ó, essa sequência aqui, que a gente fez, essa sequência, foi uma sequência desse tipo aqui. Então, ó, foi uma sequência desse tipo que a gente fez. A gente pegou o nosso número maior, escreveu ele nesse formato aqui, onde esse aqui era o menor, né? Então, veja aqui, ó. A gente tinha um número maior e um número menor, que a gente está chamando aqui de AB. E aí aqui a gente simplesmente está chamando o maior de R0 e o menor de R1, certo? E aí escreveu assim, o maior é igual ao menor vezes o resultado da divisão, mais o resto. Aí nota que isso aqui é o resto, e então ele é maior ou igual a 0 e menor que esse cara. Né? Porque ele é o resto. Aí a gente pegou esse cara aqui, o menor, e é igual, aí dividiu por esse resto, que deu isso, e sobrou outro resto. E assim por diante. Aí agora pegou esse outro cara, dividiu por esse resto, né? Aí foi fazendo isso até que no final, no último passo, a gente chegou no resto zero aqui, um mais R, que deu zero, aí aqui a gente simplesmente está omitindo mais zero, né? E esse aqui é o nosso último resto diferente de zero. Tá?
Aí o que é que acontece? Aquele lema que a gente acabou de ver, esse aqui, ó, diz que o MDC de AB, quem é o MDC de AB? É justamente a gente chamou A de quem? De R0 e B de R1. É esse R0 e R1 aqui. Tá? Aí aquele lema que a gente acabou de ver diz que o MDC de AB vai ser o MDC disso, porque foi assim que a gente chamou ele, e isso vai ser igual ao MDC do R1 R2. Aí o R1 R2, por sua vez, vai ser igual ao MDC do R2 R3, e assim por diante, até o MDC desse cara e esse vai ser igual ao desse aqui, Rn, e 0, que é o último resto. Tá? E aí o MDC de um número qualquer e 0 vai ser o próprio número, tá? Que é esse último resto diferente de 0. Aí uma questão que você pode se colocar, então veja, aquele lema anterior permite a gente, pela igualdade de todas essas sequências de MDCs, saber que o MDC original que a gente queria saber, entre A e B, na verdade é igual a esse último resto diferente de 0. Tá? Aí o que você pode se perguntar é o seguinte, por exemplo, mas como é que a gente sabe que sempre chega num resto 0 aqui no último passo? Né? E aí isso acontece porque o que acontece? Essa sequência de restos aqui, ó, toda, note que cada resto desse, ó, a gente tem essa propriedadezinha aqui, ó. O meu resto R2 ele é estritamente menor que o meu R1. O meu R3 é estritamente menor do que o R2. Por ser um resto, certo? Como a gente viu na aula passada. Ou seja, a gente tem todas essas sequências de coisas estritamente menores e inteiras positivas, né? Porque são restos também, né? Por isso aqui o maior é igual a 0, ou não nulas, né? Porque só é 0 o último, né? E aí o que acontece? Uma sequência dessa em que esse cara é estritamente menor que o outro, que é estritamente menor que o outro, né? Todos eles inteiros positivos, ele não vai nunca ter mais do que A termos, certo? Onde A é esse A aqui, certo? Porque aqui, no pior caso, você vai, como é estritamente menor, você vai sempre passar de uma linha para outra aqui, digamos, diminuir 1. Aí você vai diminuindo até chegar no 0. Né? Então não tem como você sempre diminuir e nunca chegar no 0. Você, dado que ele é positivo, né? Você vai diminuindo, sempre vai chegar no 0. No pior caso, em A passos, mas chega. Né? Então sempre você vai chegar nesse fim aqui, onde você vai ter um resto 0. E aí o último resto não nulo é exatamente o MDC que você procurava. Certo? Então por isso que funciona. Aí a gente vai ver um outro teorema que vai ser importante a partir da próxima aula. E que agora a gente também não vai demonstrar, só vai falar sobre ele. Que é o chamado teorema de Bezout. Então ele diz o seguinte, a gente tem A e B positivos. Então, se eles são positivos, existem ST inteiros, apenas, né, sem a restrição de ser positivo, tais que o MDC deles, de A e B, pode ser escrito como essa combinação linear aí do S vezes A mais o T vezes o B. Certo? Então, existem números inteiros ST, onde você consegue escrever o MDC deles como uma combinação desse S inteiro vezes o A, mais um T inteiro vezes o B. Tá? E aí a gente vai chamar esses S e esse T de coeficientes desse cara, de Bezout, de A e B.
Então, ó, essa identidade aqui a gente chama de identidade de Bezout. E aí, embora a gente não vá demonstrar porque isso acontece, a gente vai mostrar como encontrar esses coeficientes S e T. Então, a gente pode encontrar esses coeficientes a partir do que a gente fez para encontrar o MDC usando o algoritmo de Euclides. Então, a ideia é que primeiro a gente vai usar o algoritmo de Euclides para encontrar o MDC e depois a gente vai conseguir, a partir disso, encontrar esses coeficientes ST, tal que o MDC é igual a S vezes A mais T vezes B. Então, o primeiro passo é algoritmo de Euclides para encontrar o MDC. Então, 252, 198, o maior é 252, que a gente chamou de A, o menor é 198, que a gente chamou de B. Aí a gente vai escrevendo assim, né? Divide 252, 198, deu 1 sobre 54. Aí agora pega o 198, divide por 54, deu 3 sobre o 36. Agora pega o 54, divide por 36, deu 1 sobre o 18. Agora pega o 36, divide por 18, deu 2, e no resto 0. Então, o MDC, 18. Certo? Aí como é que a gente consegue agora encontrar aqueles ST a partir disso? A gente pega esse último cara, de coeficiente não nulo, e escreve o resto aqui, né, que é o MDC, igual a, passando isso para lá, né, 54 menos 36 vezes 1. Certo? Então eu escrevo o resto dessa forma. Aí agora eu vou voltando aqui. Então o que é que eu faço aqui? Ó? 18 é igual a 54 menos 36 vezes 1. Né? Aí quem é 36? Aí está aqui em cima. Ó. 36 é 198 menos 54 vezes 3. Então eu pego esse 36 aqui, ó, e substituo por 198 menos 54 vezes 3. Certo? Então, ó, recapitulando, aqui simplesmente eu escrevi o último resto não nulo, em função disso aqui. Aí fica 18 é igual a 54 menos 36 vezes 1. Aí agora eu saio substituindo cada um dos outros restos aqui. Então aqui, ó, 36, foi esse último aqui, ó. Ele é 198 menos 54 vezes 3. Aí eu pego, troco esse 36 por 198 menos 54 vezes 3. Aí aqui tinha o vezes 1, mas como é vezes 1 eu tirei, porque não fazia nada, certo? Aí agora a gente continua fazendo isso. Ó. A gente substituiu o 36 por isso, aí apareceu o 54, né, aqui, e o 54 por sua vez é 252 menos 198. Aí a gente vai substituir o 54 por 252 menos 198. Sendo que a gente faz isso em todo lugar, aqui aparece 54, né? Então aqui a gente faz aqui, ó, e aqui substitui ele também, né? Então aí está mostrando tudo substituído. Aí agora, ó, a gente não vai, nota que a gente quer encontrar os ST, que são combinação linear desses dois caras originais, o A e B 292 e 198. A gente não vai nunca operar eles, os 292 e 198, certo? Está congelado os 292 e 198 e a gente vai fazer as outras contas e somar para ver o que dá. Né? Então, aqui ó, deu 252 menos 198, aí esse cara aqui deu menos, aqui ó, menos 3 vezes 198, né? Menos 3 vezes 252 e mais 3 vezes 198, que tem esse menos aqui e esse. Mais 3 vezes 198. Aí deu isso aqui, né? Aí a gente continua agrupando, sem nunca operar os 252 e 198. E aí a gente tem um 252 aqui, com mais 3, ó, porque tem um menos aqui com esse, aí fica esse 3 vezes 252 mais esse 252, 4. E o 198 tem um menos aqui, outro menos aqui, e menos 3 aqui, porque esse menos aqui está entre parênteses, então dá menos 5, 198. Pronto, aí acabou. Isso aqui é a combinação linear que a gente queria. O MDC, que deu 18, né, é igual a o SA, né,
o SA mais o B foi... Qual foi? É T, né? Mais TB, né? Aí. Então fica mais, aí mais menos 5, né? Isso aqui é um menos, na verdade. Menos 5, 198, certo? Então, aqui o nosso S... O que aconteceu? Então, aqui o nosso S seria 4 e o nosso T seria menos 5. Tá? Certo? Então, nosso S é 4 e nosso T menos 5. Tá? Bom, mais um lemazinho que vai ser útil para a gente no futuro é esse aqui. Se a gente tiver A, B e C inteiro positivo, tal que o MDC de AB é 1 e A divide B vezes C. Então, tudo isso aqui é sua suposição, né? Você tem que A, B e C são inteiros positivos, o MDC de AB é 1, ou seja, são primos entre si, e o A divide B vezes esse C. Aí a conclusão desse lema é que A divide C. Aí porque a gente consegue, como é que a gente consegue ver que isso é verdade? Aí isso vai ser uma das vezes que aquele negócio que a gente acabou de ver vai ser útil, certo? Então, ó, como o MDC de AB é igual a 1, a gente tem que o MDC de AB é igual a 1, pode ser escrito como uma combinação linear, né, aquele negócio que a gente acabou de ver, SA mais TB. Aí o que acontece? Se a gente multiplicar isso aqui por C, aí fica SAC mais TBC igual a C. Tá? Esse C aqui que a gente está multiplicando. Aí note que a nossa premissa é que A divide BC. Certo? Então, se A divide BC, então A também divide isso aqui, obviamente. Né? A divide BC, então se eu multiplicar por T, continua dividindo. Certo? Aí A também divide isso aqui, porque ele está aqui, é um fator. Né? Então, ó, se A divide isso e divide isso, então ele vai dividir isso também. Certo? Que é o que a gente queria demonstrar. Certo? Então, A divide C. Aí isso aí vai ser útil, por exemplo, na demonstração do teorema fundamental da aritmética, que talvez a gente faça no futuro. Certo? Agora, para terminar, vamos adiantar um assunto que a gente vai comentar na próxima aula, que é de congruências. E para chegar em congruência, a gente vai precisar de inversos modulares. Certo? Então, é só mais um slidezinho para a gente terminar. Só a definição de um inverso modular. Então, o que acontece? A gente está dizendo o seguinte. A gente tem um número inteiro, certo? X. Aí, se x satisfizer essa propriedade, ou seja, eu multiplicando x por a, isso é congruente a 1 modo m. Lembre-se que pela definição isso significa o quê? Que a é congruente a b modo m, significa que m divide a menos b, não é isso? Outra forma de ver, que a gente viu que era equivalente, é dizer o que sobre o resto. Exatamente. AX mod m é igual a 1 mod m. Né? Outra forma de dizer que é equivalente. Bom, mas o que a gente está dizendo? Se a gente tem um inteiro que satisfaz a isso, a gente diz que x é o inverso de a módulo m. Ou seja, se a gente fizer a pergunta, qual é o inverso de a módulo m? Aí vai ser um número x, tal que ao multiplicar x por a, ele é congruente a 1 mod m. Certo? E aí a notação para inverso modular vai ser essa, a barra, ou para inverso em geral.
No caso aqui, inverso modular mesmo. E aí a gente vai ter um teoremazinho para demonstração do qual também vai ser importante aquele negócio de Bezout que a gente acabou de ver. Que é o seguinte, se a gente tem que o máximo divisor comum de A e M é 1, ou seja, A e M são primos entre si, e o meu M é positivo e é maior que 1, certo? Ou seja, M é de 2 para cima, inteiro, e A e M são primos entre si. Então, a gente tem que o inverso de A módulo M existe. Certo? Além disso, ele vai ser único módulo M. Certo? E aí, bom, veja que ele está dizendo aí que ele é único módulo M, né? No sentido que, bom, que a gente vai ver melhor na próxima aula. Mas veja que aí está dizendo duas coisas, né? Que se o A e o M forem primos entre si, MDC for 1, então, e M é maior que 1, né, inteiro, então está garantido que existe um inverso de A módulo M, esse x aqui, certo? Esse x existe se esse A e esse M forem primos entre si e esse M for maior que 1, certo? Além disso, está dizendo que esse cara é único módulo M. Aí, para a demonstração, a gente vai falar rapidamente apenas da parte de existência, que é essa parte de cima que ele existe, né? Aí isso a gente vê de novo por o teorema de Bezout, né? Se o MDC dele é 1, então SA mais TM igual a 1. Note que aqui simplesmente a gente está chamando de M o que a gente chamava de B nas últimas transparências, então por isso que aqui ficou SA mais TM ao invés de TB. Então, ó, se isso aqui é igual a 1, ele é congruente a 1 mod M. Certo? Agora, o que acontece? Esse pedacinho aqui, TM, ele M divide ele, né? Porque é um fator dele. Então, ele é congruente a 0 mod M. Certo? Dividindo TM por M, o resto dá 0. Então, isso aqui vai implicar que o SA vai ser congruente a 1 mod M, já que isso aqui é 0 e a gente pode separar a soma modular, a gente pode separar, né? E o que é que a gente está dizendo com isso aqui? SA é igual a 1 mod M. Aí se a gente olhar para cá, ó, a gente está dizendo que S é que está fazendo o papel de X para o A, né? SA igual a S, então o S que está no lugar do X aqui, congruente a 1 mod M. Ou seja, esse S aqui é o inverso de A módulo M. Né? Então veja que aqui a gente está não só mostrando que ele existe, mas mostrando uma forma de calcular até, né? Se a gente achar os coeficientes de Bezout, então o inverso vai ser o S. Certo? Pronto, e aí a parte de unicidade a gente não vai demonstrando. Então na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre congruências e aí essas noções aí que a gente viu no final vão ser úteis. E a gente vai ver que essas coisas podem ser úteis para simplificar a resolução de alguns problemas. Certo? E aí, provavelmente a gente não vai falar sobre criptografia porque vai ter a mini prova, certo? Então, acho que eu vou falar só a parte de congruências mesmo.